Mas esse é um ponto, né? Agora, a estética, ela não é só sobre saúde. Exato, Sim, exato. a estética também é sobre estética. Mas eu queria, na verdade, iniciar aqui a minha opinião sobre esse episódio, trazendo para a raiz da questão. Bora. Eu acho que tudo que a gente comentou tá muito na superfície. No sentido do porquê que as pessoas fazem e o decidiram não fazer. Certo. Mas eu entendo que tudo isso vem de um lugar em comum, que é a insatisfação consigo mesmo. É uma questão de autoimagem, é uma questão de autoestima, é uma questão de autopercepção. Sim. E isso vem da onde? O lugar que a gente sempre acaba caindo. Do capitalismo. Ah, a culpa é do capitalismo? Sério? Por quê? Não me diga. Existe uma estrutura que ganha com a nossa insegurança. Existe uma estrutura que ela fomenta que a gente esteja insatisfeito com quem a gente é Sim. pra gerar lucro. A gente satisfeita não compra, né? Gente satisfeita não compra. E tudo isso dentro do machismo, dentro do sexismo, dentro do racismo e tudo que tem na panela do capitalismo, Ai, que né, maravilha. família? Exato. As pessoas dentro do capitalismo, elas querem ser aceitas. Se elas querem ser aceitas, elas precisam seguir. Eu preciso fazer a minha skincare todo dia pra não envelhecer. Eu acho Porque que, na pessoas- verdade, o capitalismo se aproveita da maneira que o ser humano age, que é pertencimento, né? Exato. Pertencer a grupos. Isso é antes do capitalismo, mas se aproveita disso. Se aproveita disso, exato. Então, assim, o que é dito e visto como algo que é aceito e algo que é bem quisto na sociedade? Em quesito mulher, tá? No ponto mulher. Uhum. É a mulher branca, jovem, magra e que tá sempre de bem com a vida. Mas que tem um peitão, que tem um mundão também. Não necessariamente hoje em dia. Depende do tempo. Depende anos da 90 você época. precisava ser uma tábua. Você precisava, sim. Hoje, nos anos 90, a Kardashian não ia arrumar nada. Nada. Então, o que a gente precisa? Cuidar sempre da pele, comprar vários produtos pra não envelhecer. Porque se eu envelhecer, se tiver uma marca de expressão, meninas de 20 anos colocando botox, porque tem o início de um pé de galinha que só ela percebe. Porque não? Ser velho? Estar com uma estética de alguém que passou um pouquinho dos 30, 40 anos, isso não é aceitável. Nossa, existe coisa mais triste do que você ter que cobrir ruga de sorriso? Gente, a ruga já tá ali porque você foi feliz, basicamente. E aí você tá cobrindo a ruga do sorriso porque ninguém pode saber que você sorriu muito na vida. Gente, Assim, eu acho que dentro desse recorte existem outros recortes, como, por exemplo, a questão do rejuvenescimento, ela é muito mais presente hoje, porque antes era uma coisa mais do é isso, você já está velha, você já não tem nem no que participar, já era uma não tem chance pra exclusão você. Sim. mesmo, né? Então, nós mulheres, a gente sempre foi colocada nessa roda de vem a novinha e faz o nome dela, e aí a outra que veio antes fica velha, fica deixada de lado, isso cai até no etarismo, né? Sim, Então, que na hoje... indústria do cinema também tem muito, né? Exato. Da Tipo, música. depois de Na certa idade, você indústria não pode fazer mais toda. papel de mocinha nenhuma. É a Exatamente. mãe, é a É avó. agora, inclusive na nossa geração, que isso tá sendo um pouco mais falado. Mas ali nos anos 2000, era muito sobre corpo. O facial, ele sempre esteve, mas era muito a lipoaspiração ou silicone. Quando se Uhum. tratava de facial, era uma questão de nariz, enfim, umas coisas talvez maiores, digamos. Hoje é mais sobre não só a rinoplastia, mas várias outras pequenas coisas. É sobre a sobrancelha que tem que ficar assim, no fox eye. E com o tempo que a gente vive, fica muito mais acessível também, né? Exato. Não é uma coisa tão absurda assim, sem entrar na faca, E sabe? esses são um dos nossos problemas hoje. Por quê? Eu não sei vocês, mas eu lembro que eu, quando criança, associava procedimentos estéticos para adultos, assim, de 30 anos em diante. Sim. Eu lembro de ficar chocada a primeira vez que eu vi uma pessoa de 18 anos Fazendo uma lipo. fazendo uma Não, lipo, mas colocando um Na silicone. na época que eu era criança, eu lembro de coisa de cirurgia plástica ou coisa estética ser 40 a mais até.
Sim, sabe? Porque sim. eu começava a ver, sei lá, minhas tias, minha mãe se preocupar um pouquinho mais com a ruga, usar o creminho da Avon da Natura, sabe? Sim, Pra ruga e se sim, preocupar um pouquinho mais e ter a vontade de fazer, sabe? Ter a sim. vontade de fazer a lipo, ter a vontade de botar o botox, ter a vontade de. Hoje em dia que é mais preenchimento labial, mas tipo, preencher alguma coisinha. Eu lembro que era Sim. 40 a mais. Quando você me falou, antes da gente entrar aqui na pauta, de que cada vez mais pessoas Novas. antes dos 30 procuram, Sim. é um sintoma mesmo, assim, Essa questão que a gente não parte mais do do rejuvenescimento, né? rejuvenescimento. É a questão do sentir-se pertencente, é a questão do não gostar de si, do sempre ter alguma coisa pra mudar porque você não tá feliz com o que você olha no espelho. Porque isso vem do que a gente é bombardeado o tempo todo da influencer que tem o corpo perfeito e ela vende que tem o corpo perfeito naturalmente, mesmo tendo feito milhões Sim. de procedimentos estéticos. Ah, Mentira mesmo, né? mentira mesmo. Ah, Mau não. Deliberadamente. caratismo, né? Bota esse chip, toma essa gummy bear, que você vai ficar, O ó. que é um chip? Não, tem um chip da chip da beleza que você beleza que você coloca. coloca. Você não sabia? Não sabia, agora eu tô Existe sabendo. agora um tal de chip da beleza que eu não vou saber te dizer exatamente como ele funciona no passo a passo. Ele é um tipo de hormônio, se eu não Ele me é um tipo engano. Meu de Deus. hormônio. Sabe a Patrícia Ramos, a blogueira que inclusive apresentou o BBB na última edição, naqueles pós-BBB? Não, mas segue lá. Ok, vou te mostrar depois. Mas ela falou, inclusive, no De Frente com Blogueirinha, que ela participou, que ela fala mesmo que ela tem o chip da beleza e ele meio que facilita todo o esforço que ela faz, assim. Então, ele contribui na Pra academia, pro emagrecimento, pra pele, não sei o quê. Mas é uma coisa também que é de pessoa pra pessoa, né? Ela até o momento tá dando certo, mas, tipo, pra algumas É pessoas dá questionável também. inflamação. A Assim, eficácia, não sei. vamos aos questionamentos, porque eu acho que é um assunto que tá muito próximo. Hoje em dia, todo mundo conhece alguém que ou harmonizou, ou colocou a lente, ou colocou a Sim, porcelana. nossa, a lente é realmente. Eu, particularmente, eu teria até que pensar se eu fosse citar pessoas que não se renderam em nada pra novas estéticas. E assim, não só querendo problematizar, mas querendo questionar mesmo e trazer para reflexão. Então, como eu disse no começo, você tem uma opinião sobre isso, compartilha essa opinião com a gente aqui, que esse Sem assunto dá para julgamentos. render o bloco. De novo, sem desrespeito. Mas assim, vamos falar, eu acho que é muito sobre responsabilidade ou irresponsabilidade nos dias de hoje, né? Depois da gente entender anos 90, anos 2000, chegamos no hoje. Como que afeta você essa pressão, por exemplo, para que você seja uma mulher magra, com seus traços afinados, né? Enfim, com certeza você tem. Eu acho que foi uma questão muito mais potente na minha adolescência. Assim, extremamente. Porque na minha adolescência era exatamente isso. Eu olhava na TV, eu olhava nos filmes, eu olhava na mídia no geral e eu via pessoas completamente diferentes do que eu era. Completamente. Sim. Então, a pessoa que se parecia comigo sempre era a vilã. Sempre A era. Úrsula. Né? Tipo a Úrsula da Pequena Sereia. A Pequena Uhum. Sereia Uhum. é branquinha, cabelo liso, mulher Ela que- linda. livinha, A mulher que magra. esculacha a Mulan no começo do filme. Exato. Então, Mas pensa, onde você viu Sim, o papel das pessoas sim. gordas? Ou no Engraçadão, sabe? ou você Era era engraçadão. escrachada ou você era vilã. Você nunca era mocinha, você nunca era bonitinha. Nunca era mulher quista, desejada, Nunca. protagonista. E acho que isso também acabou afetando muito. No momento da adolescência, onde você quer começar a se relacionar com outras pessoas. Sim. E aí você sempre é preterida. Sim. Sempre é a amiga, sempre é a que vai pegar, mas vai pegar no sigilo, não vai contar pros amigos que ficou. Uhum. Sempre é a que, putz, não, com você é isso daqui, mas se for pra assumir um relacionamento, vai ser com outra pessoa, não vai Sim. ser com você. Então acho que isso acabou pegando muito
E conforme o tempo foi passando, eu fui sentindo, de fato, uma necessidade do... meu cabelo, ele já é liso, ele é ondulado, mas ele é liso. Mas era a chapinha, era o emagrecer, era o estar sempre maquiada. Porque senão você se sentia, Sim. sabe, fora do que era esperado de você. E dentro desse desejo, principalmente do emagrecimento, porque desde pequena eu fui uma criança gorda. Desde pequena eu fui uma pessoa gorda. Mas teve um momento ali da adolescência, acho que dos 13 até os 16 anos, mais ou menos, que eu cheguei a pedir pra minha mãe pra ir no médico, pra tomar medicamento, pra realmente fazer tudo ali, né? Mas da sua mãe nunca veio uma parada de incentivar você, de gerar Veio uma também. pressão? Veio. Sim, Tá, na família ok. no geral, sempre Porque era teve a sociedade muito... que a gente vivia naquele Sim, momento, sim, né? não, totalmente. Sempre teve muito uma questão da estética. Eu cresci Sim. vendo a minha mãe querendo emagrecer, É. sabe? Não é uma... Sim. Eu acho que também existe um espelhamento Uma aí. herança, né? Uma herança Exato. social. Uma Uhum. tia que também era gordinha quando era gorda quando era adolescente e emagreceu, e aí a vida se transformou e ficou muito melhor, sabe? Sim. Então, existe sim resquícios de família, e acho que isso não é uma coisa minha, é uma coisa que todo mundo acaba tendo. Sim. De uma cobrança de não, você precisa estar magra. Tudo bem que tem toda a questão de saúde, tem tudo, enfim, faço meus exames anualmente, todos eles estão perfeitos, apenas tenho baixa vitamina D, mas enfim. É só pontuando, Mas porque sempre entra é na isso, questão, porque mas é isso é associado, né? saúde. Você só come besteira, você não Sim, consegue fazer uma sim, caminhada. sim. Enfim, mas eu acabei pedindo, sim, pra minha mãe pra ir no médico, pra tomar medicamento. Eu tomei medicamento por muito tempo, fiquei bruleibe das ideias, porque... Tava magra? Tava Tava magra. magra. Teve uma época que eu realmente estava Mas magra. a Que eu emagreci. cabeça... Não, tava, tipo, contando calorias metodicamente todo dia. Dia que comia, tipo, uma maçã e ficava me sentindo culpada depois. Chorava todo dia me olhando no espelho porque eu nunca me sentia boa o suficiente. E mesmo estando, tipo, com 40 quilos a menos do que eu tenho hoje, eu me achava horrorosa. Então, eu comecei a entender também, com o passar do tempo, que a minha autoestima e a forma com que eu me enxergo, ela tá muito mais relacionada com a minha mente do que com o meu corpo em si. Uhum. Porque na Sim. época que eu estava mais magra, eu estava mais triste muito Do mais que triste nunca. do que eu sou hoje. Tava com a cabeça Do muito que eu mais... sou, ainda triste aquela. Mas é verdade, a gente vive numa sociedade... Aqui, ó, quem não está bravo não tá está prestando atenção. Sim. Não tem como você tá bem hoje, sabe? Sim, ok. Completamente não. E tava todo mundo me elogiando. Eu chegava em casa todo dia, completamente, assim, comia uma coxinha na rua. Me Sim. sentia extremamente culpada. Acabava de comer, sentia vontade de chorar. Contava a caloria que nem, assim, que nem louca mesmo. Sim. E aí saía na rua, todo mundo, nossa, como você tá linda, como você emagreceu, agora sim, agora você conseguiu ressaltar Mas a tem que beleza do teu manter, rosto. né? Mas tem que manter, né? Aí via assim, saía, comia um negocinho a mais. Olha aí, ó. Já tá engordando de novo. Olha aí. Tá comendo desse jeito de Caramba. Tem novo. que Vai tomar engordar. cuidado, Tem hein? que tomar cuidado. Tem que se cuidar, hein? Você tem que se cuidar, senão você vai Caramba. engordar de E novo. vai ficar sozinha, né? Vai ficar Porque- doente, vai ficar sozinha, vai ficar triste, não vai poder aproveitar a vida, porque tem muito disso também. Você só acha que vai conseguir ser feliz, aproveitar a vida a partir do momento que você estiver magra, que você estiver harmonizada, que você estiver com o cabelo perfeito. Então, assim, toda essa questão da pressão me afetou muito mais na adolescência por conta da cabeça os hormônios estarem em alta. A cabeça não ser, tipo, você não tem a maturidade pra conseguir se questionar e falar, sim. então isso daqui tá errado. Sim. Existe toda a questão da pressão Na de adolescência, a sociedade. nossa prioridade é se encaixar em algum grupo, é não ser Exato. excluído É se na sentir escola. Então, existe aí essa necessidade de pertencimento que faz com que você realmente se coloque em uma posição com você mesma que acaba sendo muito mais prejudicial do que você realmente só aceitar. Sim. E aí depois... Oi pessoal, aqui é a Cacau Cavalcante. Caso você tenha gostado desse corte, você pode acompanhar tanto esse quanto outros assuntos nas nossas redes sociais. Tem Instagram, TikTok, YouTube, Spotify, enfim, onde for melhor pra você. Curte, se inscreve, comenta, compartilha com o pessoal, enfim, faz a nossa voz chegar um pouquinho mais longe.
Caso você possa também, a partir de R$5, a nossa campanha do Apoia-se tá no ar. E ali você vai ter acesso a várias recompensas a partir desse valor. É isso. Apoia a gente pra gente conseguir permanecer nesse trampo. Beijo!